só seja completa quando Cristo voltar. Nós vimos que temos esse trabalho de tornar a igreja mais pura e tocamos também rapidamente no assunto da unidade da igreja, porque é claro, a questão que nós chegamos é a seguinte: nós devemos tornar a igreja mais pura, certo? Mas até que ponto nós conseguimos dialogar com a impureza ou com pensamentos errados dentro da igreja? Então a questão que fica é quando essa divisão é necessária. Será que em algum momento nós precisamos de fato dividir a igreja? Porque pensamos, a igreja deve ser uma só, sempre. Mas e quando coisas erradas começam a entrar no meio da igreja e a dividir o nosso pensamento? Então, para entrarmos de vez na nossa aula, estávamos apenas relembrando, vamos orar e aí seguimos. Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bondoso. Te agradecemos porque o Senhor mesmo é quem fundou, quem instituiu a tua igreja. Nós te agradecemos porque também o Senhor nos escolheu para fazer parte dela. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos mantê-la de fato pura. Nos dê sabedoria também diante de alguns pensamentos errados dentro da igreja, do pecado também dentro da igreja. Dá de sermos irmãos amorosos uns com os outros, mas nos dá discernimento também para saber guiar a tua igreja, para que a nossa querida igreja de Jardim Fontales seja o máximo possível da igreja invisível, a igreja que somente o Senhor conhece, porque somente o Senhor vê os nossos corações. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pensando na questão da divisão da igreja, a gente tem, é claro, que dar uma olhada lá na história, né? A primeira divisão que nós vemos da igreja, diferente do que talvez os irmãos estejam pensando, não é a reforma protestante. Nós tínhamos uma grande igreja, a igreja era uma só, lá por volta do ano, até o ano 1000, e aí ela começa a ter algumas pequenas divisões. Tivemos mais ou menos uns 3 ou 4 grupos grandes, mas que ainda unidos, juntos, caminhando em acordo. Até que então, alguns movimentos políticos, divisões de pensamento religioso, teológico mesmo, levam à divisão da igreja do Oriente. Então nós temos no ano de 1054 a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Nós vemos isso hoje como a igreja ortodoxa. Então nós temos, por exemplo, a igreja ortodoxa russa, onde é muito forte naquele país essa religião, essa igreja, e eles seguem o cristianismo, mas diferente da igreja católica, por exemplo. Então eles tiveram uma grande divisão em 1054, por não acreditarem na ideia de, por exemplo, a igreja oriental acreditava que quem deveria zelar pela igreja, ou até mesmo comandar sobre a igreja, era o próprio Estado, ou seja, tinha uma pessoa no poder daqueles países, daquela região, e ela comandaria sobre a igreja, enquanto a igreja católica vai acreditar que o bispo de Roma, nós conhecemos como Papa, é quem comanda sobre a igreja. Essa é apenas uma das divisões de pensamento. A igreja católica segue por uma linha onde, por exemplo, a Maria teria tido uma concepção santa, enquanto a igreja ortodoxa não acreditava nisso. Então nós vemos algumas questões que vão acontecendo, alguns conflitos, até que tem o grande cisma. E é nesse momento em que nós vemos também, nós comentamos um pouquinho semana passada, a excomunhão. Então o bispo de Roma, naquele tempo, excomunga os líderes da igreja, que se tornou a igreja ortodoxa, né? Eles eram comandados por alguns líderes, não era apenas um só, então ele excomunga essas pessoas, eles pegam e também excomungam o Papa e vira essa bagunça, essa briga. Mas a questão principal para nós aqui é que a igreja se divide. Então, desde lá do ano 1054, nós vemos uma grande divisão na igreja, carregada por isso. Conflitos políticos, conflitos também religiosos. Aí a questão que pode surgir para a gente, será que não era só um ponto de posicionamento político, interesses? Certamente isso também acarreta para que isso aconteça. Nós temos homens na igreja, né? Então
muitas vezes esses homens acabam carregando mais seu próprio ego, carregando seu próprio pensamento, ao invés de pensar em prol da igreja, do corpo de Cristo. A igreja ela é uma unidade espiritual e nada pode destruir essa unidade. Nós já temos essa certeza. Então, a igreja de Cristo, voltando um pouquinho para as outras aulas também, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é aquela que somente Deus sabe quem de fato faz parte, né? Nós temos a igreja visível, podemos olhar lá no nosso hall de membros. Esses são os membros da igreja visível. Mas quem de fato é de Cristo ou não, somente o Senhor sabe. É isso que nós chamamos de igreja invisível. E essa igreja invisível, a igreja de Cristo, ela é somente um corpo. Paulo vai falar disso, né? Nós somos um corpo, formado por vários, mas um só corpo. Todavia, nós vemos hoje, no nosso tempo, então se nós olhamos para 1054 e vemos duas vertentes caminhando, se nós fôssemos analisar isso até hoje, daria um trabalhão, né? Como é que essas duas depois viraram algumas outras, lá no meio, por volta de 1500 nós temos também a Reforma Protestante, e vários ramos em que a igreja vai se dividindo. A palavra é essa, a igreja vai se dividindo. Nós temos quantas denominações no Brasil hoje? Eu não faço nem ideia, mas que são muitas, são. Nós podemos dar uma volta por aí, eu até comento com o Jonathan, quando nós estamos, principalmente por aqui, nós temos várias, né? Várias representantes, nós andamos aqui pelo bairro e a gente fala, quantas igrejas nós temos aqui, né? E realmente, várias denominações diferentes, isso tudo dividindo a unidade da igreja, o que acaba por obscurecer essa unidade, essa pureza da igreja. Muito embora, é claro, essa divisão não consiga destruir a igreja verdadeira. Jamais. Inclusive, semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos ver que a igreja é indestrutível. Mas seguimos aqui no nosso assunto de hoje, que é o seguinte: qual deve ser a nossa posição diante das divergências? Sabemos que, vez ou outra, talvez o melhor caminho seja, de fato, a divisão, como nós vimos lá na Reforma Protestante. A intenção de Lutero era dividir a igreja? Não, mas foi necessário. Na verdade, a própria Igreja Católica não quer dialogar, né? E aí a divisão é necessária, porque passamos a entender, então, que aquela igreja, na verdade, já não é mais igreja de Cristo. Sendo assim, vamos ver aqui 3 grandes possibilidades. A primeira, como nós poderíamos lidar, é no extremo de dividir, de fato, de denominar, né? Seria o denominacionismo extremo. Nesse caso, a gente teria a representação daqueles que acreditam na unidade espiritual dos crentes e que essa unidade espiritual é a única coisa que importa. O que seria isso, então? Que a gente tem uma unidade espiritual, nós sabemos, de fato, é Deus quem zela por isso, inclusive, apesar de nós também termos trabalho, mas que não haveria problema em dividir em várias denominações. Existem até pessoas que vão defender a ideia de que é bom ter várias denominações, porque daí cada um se agrada do jeito que achar melhor. Isso vai totalmente contra a unidade da igreja. Esse é o ponto. Devemos lembrar também, é claro, que essa unidade espiritual, ela tem um valor muito grande. Então, nós temos aqui 2 grandes frentes: a unidade espiritual e a unidade organizacional. Então, nós temos aqui, por exemplo, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a outra igreja presbiteriana, que seria, por exemplo, a independente. É claro que a unidade espiritual, ela acaba tendo mais valor do que a organizacional. Mas a organização também é importante. É importante nós estarmos sob uma organização só, se assim for possível. Mas, se nós levamos para o denominacionismo, nós vamos entender que essa organização tem pouco ou nenhum valor, como sabemos que não é. Se assim fosse, poderíamos estar em qualquer outra igreja. Então, como eu estou dizendo para os irmãos, alguns podem até defender que isso seja uma virtude. Vamos ter várias denominações, cada igreja vai fazer do seu jeito, e aí você vai vendo onde você se encaixa melhor, o que é o melhor para você, o que não. Então, seria essa primeira possibilidade aí. Ainda sobre isso,
as pessoas que pensam desse jeito não vão ter problema nenhum em fundar uma nova denominação. Então vamos para algum exemplo aqui. Imagine que aqui nós temos dois irmãos que pensam diferente acerca, por exemplo, do arrebatamento. Então um acredita que as pessoas vão ser arrebatadas no juízo final e o outro acredita que não. Qual a solução mais lógica? Nesse pensamento, vamos dividir. Você acredita nisso? Eu acho que é muito importante. Você não acredita e acha que ninguém pode acreditar. Então vamos dividir a igreja e aí vai virar igreja, aí vai continuar presbiteriano, no nosso exemplo, tá? Igreja presbiteriana do arrebatamento, igreja presbiteriana do não arrebatamento. Então o pensamento seria mais ou menos esse. Nós temos divergência, vamos dividir. Outro exemplo que é bem, talvez, dos nossos dias, um irmão gosta e quer que tenha bateria na igreja. O outro já não gosta muito, acha que talvez seja demais. Qual que é a solução mais óbvia, então, nesse pensamento? Vamos dividir também. E aí vai virar a igreja presbiteriana da bateria, a igreja presbiteriana sem bateria. Parece que tem que trocar a pilha, mas não é isso. Sem bateria. Muito bem. Poderíamos pensar aqui em vários exemplos, né? Basta uma divergência, uma discussão, pensamentos diferentes e a igreja, então, se dividiria. A questão é que a igreja primitiva, embora ela fosse repleta de diferenças, nós já analisamos Atos 2, vimos um tanto de gente diferente, de povos, de lugares diferentes que se achegam ali, então nós vemos que há uma grande diferença entre eles mantiveram a unidade. Nós temos, por exemplo, judeus e os tidos como gentios, e eles mantêm, claro que com uma briga ou outra, eles mantêm a unidade no sentido organizacional da palavra. Vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, vai mostrar para a gente sobre uma grande divergência que houve entre os irmãos. A partir do verso 6. Atos 15, a partir do verso 6. Diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. A questão já vai ficar clara com a resolução, tá? Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar em nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O grande problema que está acontecendo aqui é acerca do entendimento de que os gentios também estavam sendo salvos. Veja que diferença que nós temos entre dois grupos importantes da igreja, os judeus e os gentios. A questão é, os gentios estão mesmo sendo salvos? Eles podem ser salvos, por isso que um pouco antes, lá em Atos, Pedro ele visita ao centurião Cornélio e o centurião de fato se converte diante dos olhos de Pedro. Ele está defendendo aqui, isso está acontecendo, gente. A gente tem que entender que isso de fato está acontecendo, ou seja, não podia ser mais ignorado, né? Então, eles começam a conversar, a debater sobre esse fato, né? Os irmãos, que agora são tidos como irmãos, estão se convertendo e eles precisam entender isso. Algumas coisas, então, precisam mudar. E aí nós temos o parecer de Tiago, como diz aí no título, né? Vamos continuar a leitura a partir do verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam 4 sinais e prodígios que Deus fizera, e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios,
a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras do profeta, como está escrito. Aí ele apresenta o quê? A base bíblica para o que está acontecendo. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, aqui é a decisão. Veja, aqui é um grande concílio que está acontecendo entre os apóstolos e os presbíteros. Nós vemos até a continuação, né? Os apóstolos vão deixando, claro que os apóstolos não são para sempre, como diria o grande pastor da nossa denominação, apóstolo bom é apóstolo morto, eles vão deixando as coisas para os presbíteros, né? Os presbíteros é que vão julgar agora. E a decisão é a seguinte, olha só. Pelo que julgo eu, verso 19, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que, primeiro, se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. 3 coisas são resolvidas aqui. Não se deve, aliás, abandonar os ídolos, não ter relação sexual ilícita e não se deve também comer carne de animal, diz aí, sufocados e do sangue. Imaginem só que diferença existe entre essas pessoas, onde é necessário alertar sobre esses 3 pontos. Mas eles juntos decidem, nós precisamos seguir desse jeito. Nós não vamos incomodar os gentios com coisas que são de judeus, mas eles devem seguir esses 3 pontos. Isso nós temos em comum e eles precisam também seguir. Então, nós vemos aqui a igreja primitiva zelando pela unidade entre eles. Vocês precisam seguir essas 3 coisas aqui, não tudo que os judeus costumavam seguir. Então, daqui nós não podemos de forma alguma entender uma ideia de nova denominação, porque teve uma divergência. Embora, como eu já disse, a igreja não possa ter a sua unidade espiritual destruída, essa prática de dividir a igreja, ela é como se esconde a pureza e esconde a glória da igreja por um pouco, né? Tanto é que se nós quisermos perguntar a alguém, algumas pessoas que nós conhecemos acerca da igreja, certamente elas vão perguntar assim, se nós puxarmos esse assunto com as pessoas que não são da igreja, não conhecem. Mas por que tem que ter tanta igreja diferente assim? Não é uma coisa estranha? Por que tem que ter tanta igreja diferente assim? Vocês não creem em Cristo? Mas por que tem tanta coisa diferente assim? Tá vendo como se esconde mesmo a glória da igreja? Não, mas fulano de tal é daquela outra, eles pensam muito diferente. O outro fulano é daquela outra, eles pensam de outro jeito. Então, essa primeira possibilidade de pensamento da prática da divisão sem uma razão plausível, uma razão boa o suficiente, ela deve ser condenada entre nós. Não deve ser esse o nosso pensamento. Então, se a gente não tem uma boa razão, algo suficiente, nós vimos as marcas da igreja, por exemplo, semana passada, né? Se não for algo bom o suficiente, bom não, né? A divisão não é boa, mas se não for algo suficiente, nós não devemos escolher pelo caminho da divisão, certo? Segunda forma de pensamento seria a unificação ao extremo. Então, independente de qualquer coisa, nós vamos nos manter unidos. Falando assim parece bom, né? Mas não é independente de qualquer coisa. Tem coisas que nós não colocamos em jogo. Tem coisas com as quais a gente não dialoga. Pois bem, um grande representante desse pensamento é a grande, já citamos aqui, Igreja Católica Apostólica Romana, que inclusive vai se dizer como a única igreja e que todas as demais devem se arrepender e voltar-se para ela. E infelizmente tem acontecido por aí. Então, é como se a Igreja Católica, como ela mesma prega, fosse a única, a correta, e todos devem se arrepender, voltando-se para ela, porque ela é a única igreja, seria a verdadeira igreja de Deus. Nós acreditamos que não. E, de fato, muitas bandeiras têm sido levantadas nesse sentido, né, no nosso tempo. De que não, o que importa mesmo é o amor, nós devemos ficar sempre juntos.
E olha só como que essas coisas. Por que será que essas coisas acabam vingando, acabam fazendo a cabeça de muitas pessoas? Porque elas são verdade. Mas podemos dizer que são meias verdades, né? Se é que isso existe. Ah, de um certo ponto de vista é verdade, né? Exato. Então, o que importa é o amor? É verdade, o amor importa, né? Não só, né? O que importa é que a gente tem que ficar unidos todos. É verdade, a gente acha também que todos têm que ficar unidos, todos os verdadeiros cristãos. Mas não a qualquer preço. Então, a, a Igreja Católica ela se baseia na ideia de um monopólio da verdade. Somente a Igreja Católica é quem conhece a verdade, quem prega a Bíblia corretamente. Antes fosse assim, na verdade, que não é só a Bíblia, né? Zelam muito por pensamentos que são extra-bíblicos, como, por exemplo, o Papa ser inerrante, quando ele está falando ali, assentado na sua cadeira, no seu trono, se é que podemos chamar assim. Homem nenhum é inerrante, né? Eles tomam, é como se estivesse tomando o lugar de Cristo naquele momento, e isso é deplorável, é condenável. Sim. Uma coisa assim que depois eu acho assim, vejo um dos maiores erros que a Igreja Católica cometeu é o padre, porque não é Bíblia, que nem você. Então, assim, sabe? Foi um erro. Com certeza. Eu nem citei, mas na divisão que nós temos ali do Ocidente e do Oriente, uma das questões é essa. O Oriente acredita, os homens de Deus, os padres podem se casar, enquanto que a Igreja Católica Apostólica Romana acredita que não, de fato, né? E o que eles dizem, quem eles dizem que é o primeiro Papa? Pedro, né? Nós vemos lá que Jesus vai curar quem, em certo momento da história? A sogra de Pedro. Ou seja, tem alguém aí que era casado que foi o primeiro Papa, né? Então, é até contraditório. Mas nós vemos que ela não contém o monopólio da verdade. Se é que tem, se tem verdade ali, ainda é pouca, inclusive, diria assim. Além de também a diferença entre doutrinas, alguém poderia dizer que a diferença entre as doutrinas não são tão importantes, né? Pensando nessa união ao extremo. Ora, claro que é importante. Não tenha dúvida de que é. Então nós vamos dialogar, pegar a Igreja Católica aqui, que eu acho que é um ótimo exemplo, de novo. Nós vamos dialogar com alguém que está ensinando que a Bíblia não é o suficiente? Porque é isso que a Igreja Católica acredita. Eles precisam de mais do que a Bíblia para ter as suas doutrinas, né? Eu contei para os irmãos também semana passada que eu estava fazendo aquele trabalho ali de espião, estudando acerca das doutrinas, e ouvi um padre. E o padre dizia, olha, mas a questão que vão trazer para a gente é a seguinte, mas não está na Bíblia? E a resposta dele é simples, mas quem disse que tem que estar na Bíblia? Então a gente dialoga com esse tipo de coisa? De forma alguma. Tem que estar na Bíblia, ela é a nossa base, é a nossa regra de fé e prática. E de fato, a igreja, vamos abrir lá em 1 Timóteo 3,15, que é a base disso que eu estou dizendo para os irmãos, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Para ficar mais completo, o 14 e o 15, né? Escrevo-te estas coisas esperando viver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus é o quê? A igreja do Deus vivo, que por sua vez é o quê? Coluna e baluarte da verdade. Só para contextualizar, a gente pega uma palavrinha e passa como se fosse uma lombada, quando a gente passa bem rápido, assim, passa direto. O que é o baluarte? Antigamente, os grandes castelos tinham, os grandes reinos tinham muralhas em volta, né? Mas, se a muralha não for redonda, como muitas vezes não era, ela tem algumas esquinas que poderiam ser alguns pontos, seria um ponto fraco, né? Então é construído um baluarte, como se fosse em formato de lança ali, onde os homens poderiam ficar observando e lutando contra os invasores. Então ela é coluna, ou seja, é a firmeza do negócio, e baluarte, ela defende
a verdade. A igreja é isso. Então, como é que nós vamos dialogar contra alguém que não zela pela verdade? Não pode fazer parte da igreja de Cristo. Nós não podemos dizer que são igreja de Cristo. Porque para ser igreja de Cristo tem que ser, no mínimo, coluna e baluarte da verdade. Sendo assim, nós entendemos que a unidade da organização, né, isso inclui as doutrinas, aliás, esse tipo de pensamento diria que isso deveria ser sacrificado se necessário, né? Mas não. Nós acreditamos que isso não pode ser sacrificado se necessário. O que nós zelamos, por fim, é a verdade. Imagina só se nós abandonássemos a verdade priorizando essa unidade organizacional. Seria uma grande bagunça. O que já vem acontecendo em outras denominações, né? Eu não citar o nome aqui, mas acredito que os irmãos vão saber. Que são tidas como igrejas históricas. Nós estamos, não digo que está acontecendo conosco ainda, mas pode acontecer, né? Não quer dizer que somos perfeitos quanto a isso. Isso pode acontecer, infelizmente. Mas algumas igrejas tidas como históricas e que algumas coisas têm entrado no seu meio. Então, a relativização de alguns acontecimentos que nós vemos claramente na Bíblia, por exemplo, a relativização como um todo entrando na igreja. Então, podemos dizer, imagine só que a gente deixe de lado um pouquinho a verdade para conseguir manter essa unidade organizacional. Nós poderíamos sacrificar ou relativizar a divindade de Cristo? O que vocês acham, meus irmãos? Vamos unir as igrejas, mas aquela igreja ali, ela acredita que Cristo não é Deus. Vamos juntos? Será que dá? Será que é uma igreja só mesmo? Não é, né? Não dá. Será que a gente pode, então, tentar dialogar aí? Dialogar, que eu digo, é juntar, né? Então a gente vai ser visto sob uma coisa só. Uma igreja que não acredita na suficiência do sacrifício de Cristo. Acredito que Cristo pode até ter morrido pelas pessoas, mas a gente precisa fazer obras, a gente precisa correr atrás, senão a gente não consegue ser salvo. Certamente que não. Vários exemplos aí, a suficiência da Bíblia, entre outras coisas. Nós teríamos, de fato, citei isso para os irmãos também, sinagoga de Satanás. Olha lá, Apocalipse 2, versículo 9. Apocalipse 2, 9. A carta à igreja em Esmirna é muito grave. Veja só, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então nós vemos aí uma mentira, né? Se dizem judeus, mas na verdade não são o quê? Sinagoga de Satanás. A grande questão... Oi? Infelizmente tem, né? E é algo grave. A questão é que não pode existir unidade fora da verdade. Não pode existir. Nós não podemos sacrificar a verdade em prol da unidade. Não há comunhão com quem não tem a mesma fé. Não existe. Tem uma coisa que também não podemos dizer que é do nosso tempo, apesar de estar aqui conosco, já vem de muito antigamente, que é o ecumenismo religioso. Nome estranho para dizer o quê? A ideia de juntar novamente as igrejas. Então seria juntar as igrejas, por exemplo, as igrejas protestantes com a igreja católica novamente. Temos vários movimentos acerca disso, dizendo que não, nós cremos em Cristo. Queridos, nós de fato cremos em Cristo, mas parece que o Cristo que alguns creem é diferente do nosso. Então fica difícil de ter esse diálogo. E o ecumenismo não deve ser, nós não devemos zelar pelo ecumenismo religioso ou cristão. Essa não é a solução. Mas, finalmente, então, qual que deve ser o nosso posicionamento? Ou seja, o que nós faremos diante desse problema que nós temos já há tanto tempo? Nós não podemos negar que, de fato, o ideal seria o quê? Uma coisa só, né? Já dissemos isso. Seria que fosse uma coisa só, a igreja de Cristo fosse apenas uma, seja interna quanto externamente, aquela igreja. É a igreja de Cristo como era na igreja primitiva, né? Certamente nós vemos o desejo de unidade quando Cristo fala assim, ó, lá em João 17, 21.
Cristo diz, João 17, 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós vemos ali no começo a ideia de unidade entre si e a unidade entre nós e o próprio Deus. A diferença de linguagem, de posição geográfica, certamente também não seriam desculpa suficiente, né? Então, qual seria a razão fundamental para a divisão? Certamente o pecado. E quando a gente fala de pecado, nós falamos da falta de verdade, nós falamos do ego, talvez, pode entrar nessa questão também. Sendo assim, a gente sabe que a unidade perfeita da igreja, ela só vai se dar quando? Se é o pecado quem divide a igreja, quando é que nós vamos ter a unidade completa? Somente quando Cristo voltar. Não houver mais pecado entre nós, não é? Mas embora pareça estranho, isso às vezes nós nos deparamos com questões como essa na vida cristã, é o seguinte, nós sabemos que a unidade não vai ser completa aqui na Terra, mas nós lutamos pela unidade completa. Algum tempo atrás falávamos sobre santidade. Nós sabemos que nós não seremos completamente santos aqui na Terra, mas o nosso alvo, a nossa busca é pela santidade completa. É de ser santos como Deus é santo. Foi Ele quem nos mandou ser assim. Então, no cristianismo, nós temos essa questão, né? Nós buscamos algo que nós sabemos que não conseguiremos completamente, mas é aquele nosso alvo. Isso significa o quê? Que nós nunca poderemos descansar. Se nós chegamos a determinado ponto, podemos andar um pouco mais. Nós já conseguimos isso daqui, ótimo, vamos um pouco mais. Assim como temos como alvo essa santidade, né, a gente deve ter também a evangelização de todos, para estarmos todos sob uma igreja, só se assim possível, né? Então nós vamos para algumas atitudes que nós devemos tomar, coisa um pouquinho mais prática, podemos dizer. Primeiro, nós não devemos reconhecer como, de fato, cristãs algumas religiões que se dizem cristãs. Nós, do mais longe para o que talvez seja mais perto, nós temos religiões mais animistas, né? Então, lembra quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Nós temos outros exemplos aí entre povos indígenas no mundo, de que eles adoravam coisas da natureza. Então, os animais, o vento, a árvore. Com isso, fica mais evidente ainda que a gente não consegue dialogar, né? Não é a mesma religião. Chegamos, talvez, um pouco mais perto. O espiritismo. Eles creem em Jesus. Jesus foi um grande mestre, ensinou grandes verdades e tudo mais. Jesus é Deus? Não. Então, já vemos aí que não conseguimos dialogar. Vamos chegar um pouquinho mais perto. A Igreja Católica acredita que Jesus é Deus, acredita no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo ele é suficiente de uma vez por todas? Não. A missa representa novamente o sacrifício de Cristo. Quando tomamos a ceia, é o corpo e o sangue literalmente que está lá. Não temos como dialogar novamente. Vamos fechando mais um pouquinho. Ou talvez esteja até junto. As igrejas neopentecostais. Temos a suficiência da Bíblia? Teoricamente temos. Mas de onde que vem essas novas revelações, então? São algumas questões que ficam, né? E a organização da igreja, como que ela se dá? Então, são umas questões que nós temos. Conseguimos dialogar? Fica mais difícil também. Aí temos algumas igrejas que conseguimos sim dialogar. E digo, o ideal é que essas que conseguimos dialogar creem na Trindade, creem na suficiência da Escritura, da revelação divina, creem que a salvação é pela graça, creem, como nós cremos nos sacramentos, na necessidade e importância deles. O ideal, devemos inclusive lutar por isso, eu diria, é que fôssemos uma igreja só. E a gente pensa, quantas igrejas será que creem nisso? Infelizmente são poucas. E o ideal é que fosse uma só. Debaixo de uma organização só, nesse sentido que digo. Outra questão, devemos entender
como apóstata, ou seja, aquele que já abandonou a fé, as igrejas que negam abertamente as verdades fundamentais do cristianismo. Então, esses exemplos que eu dei, nós poderemos nos juntar. Aqueles que se dizem contra abertamente, nós deveremos entender como não sendo igreja de fato. O que é que significa para a gente, de forma ainda mais prática? Essas pessoas precisam ser evangelizadas. Elas precisam ouvir de Cristo. Elas precisam ouvir da verdade. Ou seja, nós devemos focar numa divisão que levará à união. Que divisão é essa? Essa é a igreja de Cristo e essa não é. Então, quem vai ficar sob essa união é a verdadeira igreja de Cristo. Mas eu não quero ir tão distante. Pode estar parecendo muito utópico entre nós, né? Vamos pensar apenas em igreja presbiteriana no Jardim Fontales. Não vamos pensar em igreja, parece um negócio muito distante. Devemos pregar a verdade da Escritura. Se alguém não crê nessas verdades, vai ser muito bem acolhido por nós, vai poder estar aqui entre nós, mas não será membro da nossa igreja. Isso é uma coisa que nós temos que zelar no nosso tempo, irmãos. Não basta dizer assim, não, eu sou cristão. Sabe por que não basta mais dizer eu sou cristão? Porque nós podemos voltar na questão de o que é ser para você. E o que é cristão para você? A Igreja Católica se diz cristã. Nós entendemos que não é, de fato. Então, pensando entre nós, quem pode ser membro da nossa igreja? Os que creem dessa forma. Não, mas então eu não creio. Não tem problema. E eu queria até ir na igreja, eu gosto do pessoal. Tudo bem, fique aí. Não pode ser nosso membro. Mas fique aí, não tem problema. Vai ouvindo a verdade, nós esperamos que o Espírito haja. Não é? Então, a gente pode até entrar, não é o nosso assunto principal, na questão de como nós recebemos pessoas que estão afundadas no pecado e no mundo. Seria estranho ver gente assim na igreja, né? Escancarado mesmo. Talvez o nosso olhar ficasse, a gente não está acostumado, né? Infelizmente. Mas já parou para pensar que nós devíamos receber muito bem essas pessoas? Para serem membros da nossa igreja, se arrepender. Não se arrependem. Vamos receber, nós somos igreja, nós somos o baluarte da verdade. Nós temos que pregar para essas pessoas também. Certo? E aí eu lembro de Cristo, né? Cristo ia lá. É verdade. Ele não olhava quem era a pessoa ali, não. Ele ia lá e ensinava. É isso. É isso. Ele dava tudo, né? É isso. Ninguém te ordenou. Também não é. Vai, quem vai que faz. Exatamente. Então nós podemos ter vários exemplos aí de práticas pecaminosas que deixam a gente de cabelo arrepiado, né? E chega a gente assim na igreja, o que a gente faz? Manda embora? É isso que a gente faz? É isso que a gente tem que fazer? De forma alguma. A gente tem que ensinar. A gente tem que ser exemplo. A igreja tem que ser exemplo. Pensando em igreja, nós, membros, pessoa, nós temos que ser exemplo. Claro, né, gente? A gente conversando aqui é muito mais fácil. Não se enganem. Mas é o que a gente tem que fazer. É como a gente tem que ser. Nós temos que receber muito bem. Não, mas agora eu quero ser membro da igreja. Aí a nossa conversa vai mudar. Você crê nisso daqui? Você se arrepende dessas coisas? Tudo bem, agora pode ser membro da igreja. Mas nós temos que receber essas pessoas visando isso. Visando que elas façam de fato parte da nossa igreja. Sejam membros da nossa igreja. Que se arrependam do pecado, né? Segundo ponto. É mais prático. Nós devemos arrancar o liberalismo do meio da igreja. O que é o liberalismo? Isso já vem há muitos séculos atrás. Gente que pega a Bíblia e vai dizer, está escrito desse jeito, mas não foi desse jeito. Basicamente é isso. Então, alguns vão colocar em xeque, por exemplo, a divindade de Cristo. Alguns vão colocar em xeque se Cristo tinha de fato um corpo, ou se era só que as pessoas enxergavam um corpo, coisas desse tipo. Hoje em dia, o liberalismo já vai mais profundo e não diz em partes da Bíblia. Já vai dizer, por exemplo, a Bíblia contém a verdade. Nós não pensamos que a Bíblia contém a verdade. A Bíblia é a verdade. Ela toda. Mas o liberalismo vai pegar coisas desse tipo. Pensando em mais recentemente, alguns jovens aí vão dizer que algumas partes da Escritura são mais importantes do que outras. Isso já é aí um resquício também do quê? De liberalismo.
Então, lá em Timóteo, nós vamos ver Paulo dizendo que toda a Escritura é útil, não é? Então, nós devemos arrancar esse liberalismo do meio da igreja. Então, jamais dialogar com esse tipo de pensamento. No sentido de, pode ser que isso seja interessante. O nosso diálogo com ele é muito mais de debate, de dizer, não, esse não é o caminho correto. Ele lê a Bíblia e fala assim, olha, só que eu estou sentindo de falar isso aqui para... Sim. Tem essa linha também. Então, é complicado, né? É mais aqui ele fala. E isso, veja, quando a gente olha desse jeito, não parece. Mas se a gente levar as últimas consequências, isso é duvidar da suficiência da Escritura, né? Então é necessário uma nova revelação. É necessário aquilo que eu sinto no meu coração. Qual que é o outro problema? Enganoso é o coração do homem. Tá vindo no seu coração? Isso que você está falando? Tá vindo no meu coração. Então deixa pra lá. Tem que estar na Escritura. Outra coisa, nós não podemos... Isso é pesado da gente falar, mas é necessário. Nós não podemos nos aquietar sob uma falsa paz. Imagina que a gente vá zelando mais pela paz da nossa igreja, que é a nossa igreja mesmo, vou pegar ela de exemplo. Mas comece a entrar pensamentos do tipo, vou me colocar no exemplo, eu comece a pregar para os irmãos algumas coisas meio estranhas. Esse tipo de coisa que eu estou falando que não são certas. Começa a falar para os irmãos, tem determinado capítulo lá que vocês não precisam ler, não. Aquilo ali está errado. Foi o fulano que escreveu, mas deve ter sido errado, ou alguém escreveu depois, coisa desse tipo. Isso começa a entrar na nossa igreja. E aí os irmãos não pensam assim, vamos mantendo a paz, né? Não ter dor de cabeça, deixa o pastor falar essas coisas aí, a gente finge que ouve, vamos embora. Só que aí isso começa a fazer morada no coração de alguns, né? A gente deve manter mesmo essa paz? Será que o preço de manter essa paz é bom o suficiente? Claro que não. Em alguns momentos, queridos, a paz não deve ser aquilo pelo que a gente zela. A gente deve ir e debater. E discordar. Nós não devemos nos calar. Podemos pensar até numa coisa macro também, como o nosso país, por exemplo. Tem coisas que a gente não pode se calar. Não podemos. Umas coisas que nós vemos acontecendo vez ou outra, nós devemos falar e zelar pela verdade. Estou dizendo isso desde o começo. Nós não devemos abrir mão da verdade pela nossa paz. Assim como não devemos abrir mão da nossa paz pela unidade. Certo? Aliás, abrir mão da verdade pela unidade. E aí eu separei aqui uma frase que ela é instituída a Martinho Lutero, né? Ele diz assim, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Esse acho que é um bom lema, né? Quanto a essa questão de unidade da igreja. Podemos manter a paz? Perfeito, melhor assim. Mas se não dá, vamos zelar pela verdade, que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Por fim, terceiro, nós devemos estar dispostos a aprender com outras igrejas verdadeiramente cristãs. Vez ou outra, nós podemos olhar para outras igrejas assim. Eu estou falando de igrejas cristãs de fato, né? Essa igreja aí não tem nada para me ensinar. Eu sou cristão da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não, calma, a gente tem coisa para aprender, sim. Tem muita gente boa nessas outras igrejas também. Isto é, claro, que tem nas doutrinas básicas, eu já falei aqui para os irmãos, mas separei algumas que a gente pode entender como necessárias da fé cristã, se os irmãos quiserem dizer outras também. A Trindade, crer que na Trindade, né, que nosso Deus é um só, mas que é formado por 3 pessoas. Na divindade de Cristo e do Espírito Santo, porque muitos vão dizer que o Espírito Santo seria só um espírito, somente uma força, não acreditamos nisso. Cristo também, de forma alguma. Na expiação substitutiva, ou seja, Cristo morreu em nosso lugar. A morte de Cristo foi realizada, foi feita em nosso lugar. Outra, salvação é única e exclusivamente pela graça. E por fim, essa que a gente, vou até deixar aqui para o final, para a gente não ficar triste nesse domingo frio, com sono, a volta de Cristo. Então ele vai voltar. A gente não está aqui à toa, né? É bom lembrar de vez em quando, inclusive. Então, e a gente vai ver alguns lugares, algumas igrejas aí que colocam em xeque até mesmo a volta de Cristo.
Então, meus irmãos, resumindo, nós devemos zelar pela unidade da igreja como um todo, mas nunca sacrificar a verdade nesse caminho, certo? Vamos orar para a gente encerrar, e aí se tiver alguma dúvida, a gente conversa sobre também, tá bom? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor que instituiu a igreja é o Senhor também de toda a verdade. Nós pedimos ao Senhor que tenhamos paz, tranquilidade, para que possamos crescer muito como cristãos, como teus filhos. Mas também colocamos nas tuas mãos estes fatos, sabendo que nós devemos lutar pela verdade. Nos dá coragem, nos dá vontade de zelar, de lutar, de pregar a tua verdade. E colocando nas tuas mãos também, confiados de que muitas vezes os embates, as lutas são necessárias também para o nosso crescimento. Tenhamos isso em mente e possamos confiar em Ti, Pai, o Senhor de toda a verdade, que voltará sobre as nuvens do céu e levará a Tua igreja, que finalmente será de forma completa uma só. Nós te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero saber se vocês